Já alguma vez sentiu um pequeno estalo no joelho ao levantar-se da cadeira e um arrepio percorreu-lhe a espinha? Ou talvez tenha evitado pegar no neto ao colo com receio de não ter força suficiente, de as costas se queixarem. É um medo silencioso que muitos de nós, depois dos 60, começamos a sentir. O medo de uma queda, de um osso que se parte com demasiada facilidade e da perda de independência que isso acarreta. Dizem-nos que é normal, que é apenas a idade. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte do que nos contaram sobre a saúde dos ossos está incompleto? Que não se trata apenas de beber leite ou tomar cálcio. Existe um componente secreto, um herói esquecido na história da nossa estrutura. Um tipo de colagênio poderoso que funciona como a armadura interna dos nossos ossos. É ele que lhes dá flexibilidade e resistência, impedindo que se tornem frágeis e quebradiços. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos para reativar a produção deste colagênio e construir ossos que nos deem a confiança para viver a vida em pleno. Vamos explorar alimentos, hábitos e pequenas mudanças que podem fazer uma diferença gigantesca. Fique até ao fim, porque a última dica que vou partilhar é talvez a mais surpreendente e poderosa de todas, e pode mudar a forma como encara o seu futuro. Vamos começar com algo que as nossas avós já sabiam, um segredo guardado nas cozinhas de antigamente, que infelizmente se foi perdendo com o tempo. Falo do caldo de ossos. Sim, aquele caldo rico e reconfortante, feito a ferver lentamente durante horas. Isto não é apenas uma base para uma boa sopa, é ouro líquido para os seus ossos. Pense nos seus ossos como uma parede de tijolos. O cálcio e outros minerais são os tijolos, mas o que é a argamassa que os une e lhes dá resiliência? É o colagênio. E o caldo de ossos é uma das fontes mais diretas e biodisponíveis de colagênio que podemos consumir. Quando cozinhamos ossos de boa qualidade, seja de vaca, de galinha ou até espinhas de peixe, durante um longo período, estamos a extrair lentamente todo o colagênio, a gelatina, os aminoácidos e os minerais contidos neles. O nosso corpo absorve estes nutrientes de forma muito fácil, como se estivesse a receber as peças exatas de que precisa para reparar e fortalecer a sua própria estrutura. Fazer o seu próprio caldo é surpreendentemente simples. Da próxima vez que for ao talho, peça alguns ossos de boa qualidade, de preferência com alguma cartilagem e tutano. Em casa, coloque-os numa panela grande, cubra com água e adicione uma colher de sopa de vinagre de cidra. O vinagre ajuda a extrair ainda mais minerais dos ossos. Depois, é só juntar alguns vegetais para dar sabor. Uma cebola, 2 cenouras, um talo de aipo, uma folha de louro. Deixe levantar fervura, reduza para o mínimo e deixe cozinhar em lume brando por, no mínimo, 8 horas. Mas se puder deixar 12 ou até 24 horas, melhor ainda. O cheiro que vai encher a sua cozinha é o cheiro da saúde. Depois de coado, pode guardar este caldo no frigorífico por alguns dias ou congelar em porções. Como usá-lo? As possibilidades são infinitas. Use-o como base para as suas sopas e estufados. Cozinhe o arroz ou a quinoa neste caldo em vez de água. Ou, simplesmente, aqueça uma chávena e beba-a como um chá reconfortante, especialmente nos dias mais frios. Uma chávena por dia pode começar a fazer uma diferença notável, não só nos ossos, mas também nas articulações, na pele e até na digestão. É um ritual de autocuidado que nutre o corpo de dentro para fora. Mas ter os blocos de construção não é suficiente. Precisamos de ter a certeza de que o corpo os consegue usar. E é aqui que entra o nosso segundo segredo, um parceiro indispensável do colagênio. Falo da vitamina C. Se o colagênio são os tijolos da nossa estrutura óssea, a vitamina C é o cimento. Sem vitamina C suficiente, o nosso corpo simplesmente não consegue sintetizar colagênio de forma eficaz. Podemos consumir todo o colagênio do mundo, mas sem este cimento, as fibras não se ligam corretamente, resultando numa estrutura fraca. Felizmente, Portugal é um país abençoado com uma abundância de alimentos ricos em vitamina C. Pense nas laranjas sumarentas do Algarve, nos kiwis, nos morangos.
Mas não se fique por aí. Sabe qual é um dos alimentos com mais vitamina C? O pimento vermelho. Sim, um pimento vermelho médio pode ter mais do dobro da vitamina C de uma laranja. A couve galega, a base do nosso amado caldo verde, é outra potência. Brócolos, salsa, couve de Bruxelas estão por todo o lado. A chave é consumir estes alimentos frescos e, se possível, crus ou ligeiramente cozinhados, pois o calor pode destruir parte da vitamina C. A ideia não é tomar suplementos caros, mas sim integrar estas maravilhas na sua alimentação diária. Comece o dia com um kiwi ao lado do seu pão. Adicione pimento vermelho fatiado à sua salada do almoço. Beba um copo de sumo de laranja natural espremido na hora. Ao jantar, sirva um acompanhamento de brócolos cozidos a vapor. São pequenas adições que criam um ambiente ideal no seu corpo para que o colagênio que consome, seja do caldo de ossos ou de outras fontes, seja utilizado para fortalecer verdadeiramente os seus ossos, tornando-os não só densos, mas também flexíveis e resistentes a fraturas. Agora que já sabemos como fornecer os blocos de construção, o colagênio e o cimento para os unir, a vitamina C, precisamos de pensar na estrutura geral da casa. Os ossos não são feitos apenas de colagênio e minerais, são tecidos vivos que precisam de um suporte robusto. E esse suporte chama-se proteína. Existe um mito persistente de que as pessoas mais velhas precisam de menos proteína, mas a verdade é exatamente o contrário. À medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se menos eficiente a processar a proteína que comemos, um fenômeno conhecido como resistência anabólica. Isto significa que, para manter a massa muscular e a saúde óssea, precisamos de consumir mais proteína de alta qualidade, e não menos. A proteína é fundamental porque forma a matriz orgânica do osso, a tal rede de colagênio sobre a qual os minerais como o cálcio se depositam. Sem uma matriz proteica forte, os minerais não têm onde se fixar. Pense nisto. Um osso forte é o resultado de uma parceria perfeita entre a flexibilidade do colagênio e a dureza dos minerais. E para construir essa matriz de colagênio, precisamos de todos os aminoácidos essenciais que vêm da proteína. Onde podemos encontrar esta proteína de qualidade na nossa dieta portuguesa? Felizmente, as nossas tradições culinárias estão repletas de opções excelentes. O peixe é uma escolha fantástica. A sardinha e a cavala, especialmente no verão, não só são ricas em proteína, como também em ômega 3 e vitamina D, ambos cruciais para a saúde óssea. O nosso fiel amigo, o bacalhau, é uma fonte magra e versátil de proteína. Uma boa posta de bacalhau cozido com grão de bico é uma refeição poderosa para os ossos. Os ovos são outra fonte de proteína perfeita, barata e fácil de preparar. 1 ou 2 ovos ao pequeno almoço ou cozidos para um lanche são uma forma excelente de aumentar a sua ingestão. Não se esqueça das leguminosas. O feijão, o grão, as lentilhas. São a base de muitos dos nossos pratos tradicionais e combinam proteína com fibra, o que é ótimo para a saúde em geral. Para quem come carne, o frango e o peru são ótimas fontes de proteína magra. O importante é tentar incluir uma fonte de proteína em cada refeição principal. Isto ajuda a manter um fornecimento constante de aminoácidos para o corpo usar na reparação e construção, não só dos músculos, mas também daquela matriz óssea vital. Mas a história não acaba aqui. No nosso estaleiro de construção óssea, já temos os tijolos, o cimento e a estrutura geral. Agora precisamos dos trabalhadores especializados, os capatazes que garantem que tudo corre como planeado. Estes são os minerais menos falados, mas absolutamente essenciais: o magnésio e o zinco. Muitas vezes, focamo-nos tanto no cálcio que nos esquecemos destes heróis anônimos. O magnésio desempenha múltiplos papéis. Primeiro, é crucial para a conversão da vitamina D na sua forma ativa, e sem vitamina D ativa, o nosso corpo não consegue absorver o cálcio eficientemente. Portanto, sem magnésio, o cálcio que consumimos pode nem sequer chegar aos ossos. Além disso, o magnésio estimula uma hormona chamada calcitonina, que ajuda a retirar o cálcio do sangue e dos tecidos moles e a depositá-lo nos ossos. Onde encontrar magnésio? Nos frutos secos.
como as amêndoas e as nozes. Nas sementes, especialmente as de abóbora e girassol. Nos vegetais de folha verde escura, como os espinafres. E, para a alegria de muitos, no chocolate preto com alto teor de cacau. Um punhado de amêndoas a meio da tarde ou adicionar espinafres à sua sopa pode fazer uma grande diferença. O zinco, por sua vez, é um capataz essencial para as células que constroem os ossos, os osteoblastos. Ele é necessário para a produção da matriz de colagênio e para a mineralização óssea. Uma deficiência em zinco pode levar a uma diminuição da formação óssea. As melhores fontes de zinco incluem o marisco, especialmente as ostras, a carne vermelha, as leguminosas e as sementes de abóbora. Integrar estes alimentos na nossa dieta não precisa de ser complicado. Não se trata de comer ostras todos os dias, mas talvez desfrutar de um bom prato de amêijoas a bulhão pato de vez em quando, ou polvilhar sementes de abóbora por cima da sua sopa ou iogurte. Ao garantir que estamos a fornecer não só os materiais de construção principais, mas também estes trabalhadores especializados, estamos a criar as condições perfeitas para que os nossos ossos se reconstruam fortes e resilientes, capazes de nos suportar em todas as aventuras que a vida depois dos 60 tem para oferecer. Já falamos de nutrir o nosso corpo por dentro, fornecendo-lhe todas as matérias-primas de que precisa para construir ossos fortes. O colagênio do caldo, o cimento da vitamina C, a estrutura da proteína e os trabalhadores especializados que são o magnésio e o zinco. Mas falta uma peça final neste puzzle, a mais importante de todas. É o segredo que prometi no início, e é algo que não se come nem se bebe. É o sinal, o gatilho, a ordem que diz ao nosso corpo: atenção, precisamos de ossos mais fortes aqui. Esse sinal é o exercício de impacto ou de carga. Pode parecer contraditório. Se temos medo de cair e partir um osso, a última coisa que queremos é colocar stress sobre eles, certo? Errado. Os nossos ossos são tecidos vivos incrivelmente inteligentes. Eles respondem e adaptam-se aos estímulos que recebem. Existe um princípio na biologia chamado Lei de Wolff, que, em termos simples, diz que os ossos se remodelam e se fortalecem em resposta às cargas que lhes são aplicadas. Quando caminhamos, subimos escadas, dançamos, ou até mesmo quando carregamos os sacos das compras, estamos a criar pequenas forças de impacto e tensão nos nossos ossos. Estas forças são como um telefonema para as células construtoras de osso, os osteoblastos, a dizer: acordem, precisamos de reforçar esta estrutura. Em resposta, elas começam a trabalhar mais, depositando mais minerais e colagênio na matriz óssea, tornando-a mais densa e resistente. Andar a pé é um excelente começo. É fantástico para o coração e para a mente. Mas para um estímulo ósseo verdadeiramente eficaz, precisamos de um pouco mais. Não estou a falar de correr uma maratona ou levantar pesos pesados no ginásio. A beleza disto é que os melhores exercícios podem ser incorporados no nosso dia a dia. Subir escadas em vez de usar o elevador é um dos exercícios de fortalecimento ósseo mais eficazes que existem. Cada passo para cima é um pequeno impacto que beneficia as ancas e a coluna. Dançar. Coloque a sua música portuguesa favorita, seja um vira ou um fado, e dance pela sala. A mudança de direção, os pequenos saltos e os passos ritmados são um estímulo maravilhoso para os ossos. A jardinagem, com todo o seu agachar, levantar e cavar, também é uma forma fantástica de exercício com carga. Até carregar os sacos do supermercado do carro para casa pode ser visto não como uma tarefa, mas como uma oportunidade de fortalecer os ossos dos braços e dos pulsos. E podemos fazer exercícios simples em casa. Ficar de pé apoiado nas costas de uma cadeira e levantar-se na ponta dos pés várias vezes fortalece os tornozelos. Pequenos agachamentos, usando a cadeira como apoio e segurança, são excelentes para as pernas e ancas. O importante é começar devagar, ouvir o nosso corpo e ser consistente. Não precisa de ser 1 hora por dia. 15 a 20 minutos de atividade variada, na maioria dos dias da semana, enviam o sinal necessário.
É esta combinação mágica de nutrição e movimento que cria a verdadeira força. Nós fornecemos os materiais de construção de alta qualidade com a nossa alimentação. E depois, com o movimento, damos as ordens de construção, dizendo ao nosso corpo exatamente onde e como usar esses materiais para nos dar uma estrutura forte, resiliente e pronta para a vida. E assim como vimos, fortalecer os ossos depois dos 60 não é um mistério impenetrável. É uma dança bonita e lógica entre nutrir o nosso corpo com os alimentos certos, como aquele caldo reconfortante das nossas avós e as frutas e vegetais coloridos da nossa terra, e depois dar-lhe um propósito e uma direção com o movimento. Lembre-se, cada passo, por mais pequeno que seja, é uma vitória. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Talvez esta semana decida fazer um grande tacho de caldo de ossos. Ou talvez o seu primeiro passo seja simplesmente comer um kiwi todas as manhãs e usar as escadas uma vez por dia. Cada gesto conta. Cada escolha consciente é um investimento na sua independência, na sua vitalidade e na sua alegria de viver. Você tem o poder de construir um futuro mais forte. Gostaria muito de saber o que acharam. Qual destes hábitos já faz parte da sua vida? Ou qual é que o deixou mais curioso para experimentar? Deixe um comentário abaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender convosco. Se este vídeo lhe foi útil e lhe deu alguma esperança ou inspiração, por favor, deixe um gosto. Esse pequeno clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que, tal como nós, procuram viver os seus anos dourados com mais saúde e energia. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, feitos sempre a pensar em si. Até a próxima! E lembre-se, a vida depois dos 60 não é uma sala de espera. É um palco. E com ossos fortes podemos dançar nele durante muito, muito tempo. Um grande abraço.